convidado de hoje para o Diálogos Públios é Marcelo Semer, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, mestre em Direito Penal e doutor em Criminologia pela USP. Com mais de 30 anos de magistratura, é ex-presidente da Associação Juízes para a Democracia e reconhecido por sua atuação em defesa dos direitos humanos e do Estado de Direito. Autor de obras como Sentenciando o Tráfico e os Paradoxos da Justiça, o mais recente deles, A Ficção Duas Fotos, Semer também se destaca como escritor e colunista, abordando criticamente temas como encarceramento em massa e judicialização da política. Bom, sejam bem-vindos ao Diálogos Públios. Hoje, uma honra muito grande, recebendo aqui uma pessoa bastante especial, referência intelectual para mim, Dr. Marcelo Semer. É uma satisfação recebê-lo e eu já passo a palavra fazendo uma pergunta que não é das mais simples, mas a gente está aqui para isso. Eu sei que esse é um tema que te interessa bastante quando a gente fala dos paradoxos e alguns deles que envolvem a justiça. A Constituição brasileira, ela constitucionalizou uma série de direitos, né? Então, inevitavelmente que o próprio judiciário, Ministério Público, Defensoria vão exercer em alguma medida protagonismo, né? E eu queria te ouvir, saber melhor da sua opinião, como que você enxerga não só essa constitucionalização de direitos, mas como essas instituições, como a justiça, ela está preparada para lidar com esses temas, com esses direitos tão caros para a nossa sociedade desigual? Bom, olá, Rafael, obrigado pelo convite. E só não vou agradecer a pergunta, que é complexa, logo no começo, uma pergunta muito complexa. Bom, eu acho que há várias questões aí envolvidas. Uma delas é o que levou o judiciário a ter esse empoderamento. Então, acho que a gente passa, em primeiro lugar, pela Constituição 88, né, que ela abriu um leque grande de direitos, de ações, de legitimados para ações diretas, enfim. Isso viabilizou, digamos assim, essa judicialização. A judicialização da política é algo que acontece, não sei se dizer no mundo inteiro, mas pelo menos em muitos lugares, né? Há vários estudos aí que mostram cada lugar a sua forma, mas, grosso modo, vai nessa mesma intercorrência, né? Você vai criando direitos, os governos não conseguem contemplar esses direitos e você leva a população ao judiciário para exigir esses direitos. O Antônio Garrapon, que é um juiz também, mas cientista político, ele escreveu um livro para falar sobre o juiz e democracia, chamando o juiz como o guardião dos direitos, né? Ou seja, aquela ideia de que quando quebra o estado de bem-estar social e o governo não consegue mais, o executivo não consegue contemplar os direitos que foram criados, as pessoas vão direto ao judiciário. Bom, tem coisas que são que você não consegue, inescapáveis, né, que elas vão chegar ao judiciário mesmo, não tem como, e tem outras que acabam sendo valorizadas, ou seja, o caminho da judicialização vai sendo valorizado, inclusive pelo próprio judiciário, né? O primeiro passo a gente tem o princípio da inércia, não tem o que fazer, as pessoas vão buscar direitos no judiciário, mas elas só continuam buscando direitos porque o judiciário resolve assumir, não, eu estou em condições de fazer. O nosso, digamos assim, o pontapé primeiro nosso, acho que foi quando se discutiu duas questões, né? Uma questão da saúde, né? Acho que sobretudo na época daqueles medicamentos De alto custo, né? de alto custo, os medicamentos para AIDS, né? Quando foi a primeira questão, a gente fala que o Brasil teve uma política muito positiva em fornecer medicamentos, mas isso depois da ação do judiciário, de uma pressão que foi feita das entidades e pessoas buscando medicamentos. E também a questão das creches, né? A decisão do ministro Celso de Mello, dizer, ó, tá na Constituição, tem que ter creche para todo mundo, e não sei o quê. E aí foi gradativamente se expandir. Acho que a gente chega no limite, aliás, na verdade a gente não chega no limite, né? O Supremo tem nos mostrado que não há limites para isso, né? Mas chega num ponto que a gente começa a decidir coisas que estão além do judiciário, né? No Paradoxo da Justiça, eu coloco dois exemplos de decisões que foram para o judiciário e que não tem propriamente um lastro na Constituição. Um deles é a questão da perda de mandato com a fidelidade partidária.
Por que não tem na Constituição? Porque a nossa transição democrática ela dependeu da infidelidade, né? Vocês vão lembrar que no colégio eleitoral, que, digamos assim, terminou a ditadura, a gente teve o Tancredo, que seria o presidente, o ex do PMDB, e o José Sarney, que era então do lado era do PDS, migrou para o PFL, enfim, depois PMDB. Enfim, a ideia era essa: você precisou tomar a fidelidade partidária para conseguir fazer a transição. É por isso que eles não colocaram essa regra tão impactante da fidelidade: depois que você é eleito, muda de partido, perde o cargo. Mas o Supremo resolveu fazer. Primeiro o TSE, depois o Supremo resolveu bancar, dizendo: olha, isso aqui é o princípio da moralidade. Depois, eu acho que foi antes ainda, fizeram a questão do número de vereadores. Que a Constituição fala: os vereadores podem ser em cada cidade nessa proporção. Mas o Supremo, o TSE primeiro, depois o Supremo, entenderam que a Constituição era muito lacônica e resolveram fazer uma outra proporção ainda lá, que não estava prevista na Constituição. Então aí eles foram dando passos e, de uma certa forma, a gente foi se acomodando, os políticos foram se acomodando. Isso hoje eles gritam bastante, mas eles se acomodaram Bastante. veio do Legislativo, por exemplo, a súmula vinculante. Eles é que criaram isso. Os poderes que o Supremo tem, boa parte, foram criados na reforma do Judiciário ou na regulamentação da Constituição, que veio na mesma época. Isso, acho que o Supremo trabalhou com uma espécie de aprendiz e feiticeiro, né? Quer dizer, estou com uma varinha na mão, fazer aquilo, faço tal. E eu acho que é inequívoco que a gente ultrapassou em determinados momentos vários pontos. Eu acho que isso nos dá dois problemas, a meu ver. Um deles é o que você colocou, a questão do protagonismo, né? Quer dizer, quanto mais nós decidimos a judicialização da política, mais nós trazemos a política para dentro do judiciário. Isso tem, digamos assim, duas conotações. A primeira delas que eu vejo é que eu chamei no meu livro do protagonismo submisso. Ou seja, os juízes decidem cada vez mais. Isso é inequívoco. A eleição passa pelo judiciário, a filiação, a ficha limpa, não sei, o quê, tudo passa pelo judiciário. Porém, a decisão judicial é menos uma decisão de princípios do que uma decisão de políticas. E, portanto, ele vai ser submisso ao mercado, à opinião pública, à mídia, etc. e tal, ou a conciliações entre as maiorias. Enfim, então eu acho que a gente vive essa situação de um protagonismo que é muito grande, mas, ao mesmo tempo, em muitos casos, o Supremo não está fazendo propriamente uma interpretação da Constituição. Está fazendo uma interpretação que ele chama hoje de pragmática da Constituição, ou conforme da Constituição. Eles fizeram isso, por exemplo, no juiz das garantias, quando o Supremo entendeu: tudo bem, é constitucional o juiz das garantias, mas estraçalhou o Instituto, mudando questões que foram decididas pela Câmara, pelo Senado, sanção do presidente, e por questões de entendimento, de conveniência, de oportunidade, que é política, estrito sensu, eles fizeram isso. Só que nesse caso, Rafael, os deputados e senadores não reclamaram, Não. porque eles diminuíram um pouco, digamos assim, o conteúdo garantista do Sim. Instituto. Então tudo bem, ninguém falou nada. Foi a decisão, a meu ver, que mais avançou na condição de legislador, mas teve várias outras. O outro lado disso, acho que o outro problema disso, é que nós estamos educando a sociedade a não fazer político. As organizações, sociedade civil, sindicatos, etc. e tal, ao invés de fazer a política na rua e de batalhar e tentar mudar, Partido político. vão para o judiciário. Sim. Vão fazer uma petição ao invés de fazer uma mobilização. Na expectativa de que o judiciário vai resolver os problemas. Alguns problemas ele vai resolver, mas tem outros que ele não vai resolver. Há um autor que eu cito no Paradoxo da Justiça, que é o Han Richard, que ele é crítico da judicialização, mas ele coloca uma coisa interessante. Ele fala: os tribunais têm feito de tudo pelo mundo, mas o que eles não fazem é redistribuição. Então, assim, os progressistas, os keynesianos, coloquem a barba de molho. Porque quando você joga para o judiciário, você não vai ter uma grande emancipação. Agora, para proteger direitos fundamentais, essa pauta moral, etc. Tal, o judiciário tem ido relativamente bem. Agora, põe a questão do direito do trabalho, por exemplo, como está colocado. O Supremo está simplesmente anulando a competência da justiça trabalhista, passando por cima de decisões relevantes da lógica trabalhista, e está fazendo uma reforma do trabalho mais profunda do que é que foi feita que foi recentemente. feita pelo governo do Michel Temer. Então, eu acho que assim, quando a gente joga muita política para dentro do Supremo,
O problema é que as decisões vão ter um conteúdo político muito grande. Você pode não gostar de uma e de outra, isso vai acontecer. Então, acho que existe assim. Qual é o limite? Onde é que você acha que a gente pode ser protagonista ou onde não acha? Eu acho que o limite é a Constituição. Se nós estamos aumentando direitos fundamentais, fazendo com que a Constituição seja aplicada nos seus direitos fundamentais de forma imediata, você pode ultrapassar. Por exemplo, quando o Supremo vai decidir a questão do casamento igualitário, né, da união civil igualitária, né, que foi o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O que está discutindo é uma questão seguinte: olha, temos um princípio da igualdade que, ao correr do tempo, né, nos tirou essa pecha de que a gente pode tornar as pessoas desiguais por questões de gênero. Isso aqui há 100 anos podia ser, mas hoje já não faz mais sentido. Então, eles estão aplicando a questão da igualdade. Mas quando a gente vai decidir, por exemplo, se fazer a reforma política via Suprema, a gente já está entrando, passando uma série de questões. E eu acho que o problema central disso é uma questão de legitimidade, né? Ou seja, algumas pessoas são eleitas para fazer a lei, outras pessoas não foram. Você sabe que eu faço parte da Associação Justiça para a Democracia, e na época da reforma do judiciário, a reforma do judiciário foi um projeto que durou quase 12 anos, né? Um processo longo. A gente dizia para os parlamentares, a gente ia lá com os estados parlamentares, dizia o seguinte: vocês estão passando um cheque em branco para o judiciário. Veja, nessa questão da súmula vinculante, é o seguinte: se o juiz descumpre a lei dizendo que é inconstitucional, não tem problema. Agora, se ele descumpre a súmula vinculante, aí não. No começo da reforma, inclusive, a ideia de criar o Conselho Nacional de Justiça era para punir o juiz que não aplicava a súmula. Eu falei: a lei que o juiz está fazendo vai ser mais importante que a lei que vocês fazem. Mas eles não nos deram ouvidos e foram fazer. Então, eu acho que o legislativo tem grande responsabilidade nisso. Agora, dizem, né? Eu não sou cientista político, mas dizem os cientistas políticos que isso ajuda o legislador a jogar para o Supremo, para a Justiça, questões que eles não querem decidir, Isso que acontece. são difíceis, que são delicadas, que vão ter grandes problemas, que atrapalham os seus eleitores e tal. Então, eles deixam para que o Supremo se desgaste, o Supremo se fortaleça, enfim. Mas eu acho que a gente vai criando sociedades disfuncionais quando a gente cria determinado poder muito grande. Hoje, acho que o nosso maior problema, me parece, é que o legislativo está disfuncional, né? Ele ficou, depois do impeachment da Dilma, ele ficou muito forte, o executivo ficou refém do legislativo. Também é disfuncional, porque nós temos um sistema presidencialista, né? Então, eu acho que acontece também com o juiz, acontece também com os legisladores, essa disfuncionalidade que conferir mais poder do que os outros em determinado momento. Bom, Marcelo, muito bom te ouvir sempre e ainda mais sobre essas questões tão complexas e atuais, né? E você tocou em um ponto que envolve a atribuição de cada um desses poderes. A gente tem visto no Brasil, em alguns momentos, extrapolações de todos os lados, né? É, recentemente, inclusive no executivo, né, a gente observou isso, mas a gente viu também nos últimos 10 anos, nós observamos um protagonismo político de magistrados e de membros do Ministério Público, que eu costumo dizer que não é saudável para uma democracia. Esse protagonismo, ele extrapola em muito as atribuições desses órgãos, no caso do Ministério Público, um órgão de controle projetado para a defesa de direitos, né? Não só exercer o monopólio da ação penal, mas, sobretudo, também a defesa de direitos. Como que você enxerga esse momento que nós vivemos e que ainda atravessamos? Nós ainda vivenciamos o rescaldo do que aconteceu no Brasil. Isso está em curso, né? Como que você enxerga isso? Olha, eu acho que isso é um pouco de resultado dessa ideia meio persistente da criminalização da política. Ou seja, tudo que é político é ruim, político é corrupto, logo, aquelas pessoas que não são políticas são melhores do que aqueles que são políticos. Eu acho que esse discurso é um discurso que a gente vai ver, por exemplo, naquelas conversas reservadas da Lava Jato, né, que a gente viu entre o Moro e o Dallagnol. Chegou uma hora que o Moro fala assim, né, o ideal seria que o Congresso se autolimpasse.
Mas como isso não vai ser possível, 3 pontinhos, né? Nós, que somos sobrenaturais, vamos fazer isso, né? E vai dizer alguma coisa perto do Supremo também. O Supremo não tem condições de fazer isso. Portanto, nós fazemos. Aí você vai criando pessoas que estão acima do bem e do mal para fazer isso. E essa ideia de que nós, por exemplo, quando eu falo nós, estou me incluindo aqui, nós concursados, nós temos um mérito de ser concursado e o princípio republicano. Então, nós não tivemos que lidar com nenhuma aspereza para chegar ao nosso cargo. Eu estou falando isso porque o ministro Barroso escreveu um artigo onde ele vai discutir, debater aí, juridicamente, academicamente, na verdade, os poderes do juiz, né, e o poder representativo do juiz. Então ele vai dizer o seguinte: há momentos em que os juízes representam mais do que os próprios membros eleitos. E ele vai dizer o seguinte: até porque as pessoas são eleitas, elas precisam fazer certos financiamentos e buscar, como se assim, os eleitos têm impurezas Sim. e os concursados são puros. De baseada, ele está deixando toda a questão do corporativismo do lado, né? Que é uma espécie, a gente sabe disso, é uma apropriação privada de coisas que são públicas, né? Que acabam indo para os. Então, eu acho que permeia essa ideia de que os concursados têm um grau moral superior àqueles que fazem política. E não é verdade. Cada qual tem os seus problemas, tem as suas mazelas e, sobretudo, tem as suas atribuições, né? E a diferença dos políticos, gostemos ou não gostemos deles, é que eles são eleitos, né? Eles são eleitos pelo povo, então eles têm a legitimidade para isso. E os juízes e promotores não são eleitos pelo povo para isso. Eles têm outra legitimidade, que é o fariseu, mas a dependência da nossa legitimidade está no limite da nossa atuação. A partir do momento que a gente extravasa, a gente perde a legitimidade. E desculpe, pegando aqui o gancho, e o controle, né, o político eleito, aquele que exerce o mandato, ele sofre controle das urnas a cada 4 anos. Mas quando nós falamos desses segmentos da burocracia do Estado, principalmente a elite, né, jurídica, a gente está falando aqui da magistratura, Ministério Público, a gente tem dificuldade de tratar do controle sobre essas carreiras, né? Quando a gente olha para fora do Brasil, digo, comparando como funcionam conselhos, a exemplo do CNJ e do CNMP fora do Brasil, como é a composição desses conselhos, se esses conselhos são mais democráticos do ponto de vista de há mais componentes externos que realizam o controle, porque o que é colocado na teoria, principalmente na teoria política, Marcelo, e democrática, é de que ninguém deve estar alheio a mecanismos de controle democrático. E esse protagonismo político que nós observamos de magistrados e juízes, ele transcorreu alheio a esses mecanismos, né? Quando é colocado assim, o problema ele está na política, no mundo da política, até parece, para pessoas que não conhecem o funcionamento dessas instituições, que a política não atravessa essas instituições de alguma forma, seja corporativamente, seja, enfim, de alguma forma, inclusive, em algum momento, na definição do orçamento dessas instituições. Então, eu queria entender um pouco mais como você pensa isso, como isso é colocado, né, para as pessoas de um modo geral, como se os políticos eleitos fossem os corruptos, o problema, e do outro lado estão os salvadores, aqueles que foram escolhidos pelo mérito, como você bem colocou. Como que você enxerga os desdobramentos desse ponto de vista, dessa forma de enxergar as coisas? Essa visão de mundo que permeia muitas dessas organizações, quando a gente olha especificamente para o tema da criminalização da política. Eu acho que existe aí. A Lava Jato foi um exemplo, mas não é único, está muito longe de ser único, que é de uma ideia de um combate moral, digamos assim, à corrupção, e não um combate institucional. O que seria um combate institucional? Exatamente isso que você falou. A instituição de mecanismos de controle, por exemplo, a lei anticorrupção, por exemplo, a lei de acesso à imprensa, a lei de acesso à informação, perdão. Isso são mecanismos de controle, se aumenta a transparência. O que é desejável. O que é desejável, né? O que é desejável. No entanto, você tem uma outra forma de combater, que é essa forma sensacionalista, que é a forma de nós vamos encontrar as maçãs podres e tirar as maçãs podres fora.
Só que essas pessoas que vão tirar as maçãs podres de fora, elas só podem fazer isso se elas tiverem uma certa aura de honestidade, de santidade. E dando essa aura para essas pessoas, você está retirando o controle e elas passam a ser absolutamente arbitrárias, exatamente pela falta de controle. Então, a gente já viu isso em várias oportunidades que aconteceram em grandes operações, etc. e tal, que acabam sendo jogadas no lixo exatamente porque essas pessoas que se colocam na posição de santidade, elas ficam sem controle e por isso elas são arbitrárias. Eu acho que a questão do controle é a questão essencial. Quando foi a reforma do judiciário, a Associação Jurídica da Democracia foi a primeira, eu acho que até a única, associação que envolvia o judiciário e que era a favor do controle externo. Nem foi tão fácil, era uma discussão grande que a gente tinha. Mas nós entendemos o seguinte: você não pode fazer um controle jurisdicional, mas um controle político dos nossos gastos, do nosso orçamento, das nossas prioridades, né? Se a gente vai fazer o juizado itinerante no estádio do futebol ou na favela, você vai discutir questões de moradia, a gente pode colocar isso à disposição de uma discussão mais ampla. Acontece que acabou fazendo um termo de compromisso, criou-se o CNJ, e o CNJ ele é gerido por aquelas pessoas que eram contra o controle externo, sobretudo a cúpula do judiciário e as associações corporativas. Os dois eram contra, claramente isso, né? O Supremo à época impôs como condição, e foi aceita, que o CNJ só pudesse ser criado se fosse criado abaixo dele, portanto, por isso o CNJ não pode fiscalizar o Supremo, né? Então é impossível fazer isso, porque ele faz parte do judiciário, portanto não é externo, é como for interno. E de outro lado, as associações foram contrárias, sobretudo a IB, ela entrou com uma ação no Supremo, que foi dividido, inclusive, pela inconstitucionalidade desse órgão e várias outras para retirar, digamos assim, competência. E, no entanto, hoje, quem gere o Supremo, ou quem gere o CNJ, são as cúpulas dos tribunais superiores, né, presidente Supremo, e basicamente as associações que acabam indicando as pessoas que vão lá, ou tem grande força nessas indicações. Então, ele acabou não sendo um controle social, né? O social que você pega é um representante da Câmara ou do Senado, que, na verdade, é a mesma coisa da elite das pessoas, enfim. Então, eu acho assim, a ideia de fazer um controle social sobre o judiciário, ela naufragou. O CNJ não valeu a pena? Valeu a pena. Eu acho que ele acaba expondo. Tem muitos avanços. Tem muitos. Acaba expondo uma série de coisas que na exposição muita coisa não subsiste, né? Então, eu acho que ele teve o seu mérito, mas ele não é aquilo que a gente imaginava que pudesse ser um controle social, né? E a gente tem outras formas de controle, por exemplo, o concurso, né? O concurso do judiciário, do Ministério Público, é um concurso fechado, né? É gerido pelo judiciário e só encontra alguém de fora que vem lá um advogado da ordem, etc e tal, que vai fazer parte, mas que é da mesma elite jurídica. E a ideia do concurso é uma espécie de reprodução, né? Eu vou encontrar pessoas... Isso é muito importante. eu vou encontrar pessoas que servem para ser juízes. Mas quem são as pessoas que servem para ser juízes? Que servem para ser juízes como o juiz judiciário é hoje. Isso, é uma reprodução institucional de um perfil. Sem fim. Eu estava lendo lá agora, estou escrevendo um artigo, estava lendo sobre concurso na França, e sim, o cara estava fazendo as mesmas críticas, o professor dizia, mas pelo menos lá tinham 2 professores universitários. Ele fala, quem das cartas ainda é os juízes e tal, mas tem lá 2 professores universitários dentro, obrigatoriamente, de fora. Então a gente não tem sequer isso, né? Sequer a universidade que faz parte. Então a gente acaba se reproduzindo nós mesmos, né? E aí tem essa dupla questão, que vou fazer um link com a primeira questão. Quanto mais o judiciário enche do poder, mais ele consegue negociar o seu próprio poder interno, né? Então vai negociar salários, vai negociar vantagens, tal. Por quê? Porque ele está numa posição de poder e pode estar decidindo a próxima eleição, tal. Então fica mais complicado. Eu acho que a gente acabou avançando com a reforma, mas muito pouco, muito pouco. Por exemplo, na época se discutia a questão da democratização interna. Olha, o Ministério Público tem eleições, mas o Judiciário não tem eleição. Eu falava, não é que nós não temos eleição para os órgãos diretivos. Nós temos eleição direta. Nós só temos
um voto censitário. Só vota o desembargador. Ah, mas o desembargador é aquele que tem experiência. Eu falo, não, não é o que tem experiência, é o que tem título. Por quê? Porque se você é do Ministério Público ou da Advocacia e entrou pelo quinto constitucional na terça-feira, na quarta você pode votar a eleição. Um juiz que tem 35 anos, mas não subiu, não pode. Então não é uma questão de experiência, é uma questão de título. Então eu acho que aí não é que nós estamos abaixo da República, nós estamos abaixo nós estamos abaixo da República, nós estamos no Império ainda, né? No voto censitário, na nobreza, nobiliário. E qual é a contraposição? Não podemos fazer eleições no judiciário, porque senão vai entrar política. Eu faço a mesma observação que você fez, como se a política já não tivesse entrado. E a gente vê muito claramente isso, uma questão assim, olha, se o fulano que vai fazer uma relação, um evento com o Movimento Sem Terra, ele está fazendo política. Mas se ele bancar um congresso com a Federação dos Bancos, Nenhum problema. reciclagem. Sim. Então você vê, na época eleitoral, estão naquelas medalhas de honra do colar do mérito judiciário, Sim. e vários tribunais têm as suas. Se você vai dar para um candidato da oposição, é política pura. Mas você vai dar para o governador que vai reeleger, Nenhum problema. e é uma questão de autoridade. Então isso acaba escondendo. A política não está fora da gente. Não. Então é melhor que a gente reconheça, eu sempre achei melhor, quer dizer, que faça, que tenha um programa, quero ser presidente do tribunal porque eu quero discutir isso. Ah, mas pode ser muito corporativo. Bom, aí é o CNJ que tem que limitar. A lei e o CNJ, ou seja, você não vai ter mais direitos que aqueles direitos que estão previstos na lei. Óbvio, isso é inerente. Toda a sociedade que vota quer os seus interesses pessoais, não tem muito como escapar. Mas eu acho que você deu a definição certa. O que falta é controle, né, em várias situações. E eu acho que não ter uma democracia interna no judiciário acaba, por outro lado, prestigiando a ideia de hierarquia, né? O desembargador, não vou decidir diferente do meu tribunal, porque quem pega mal, eu não consigo ser designado para uma função, eu não estou naquele lugar quando eu sou auxiliar, eu não consigo o cargo de substituto. Então, na verdade, você acaba criando uma hierarquia na jurisdição. E jurisdição é exatamente o inverso da hierarquia. E essa hierarquização, ela é informal. É uma hierarquia informal. E eu diria o seguinte, ela é uma hierarquia, mas é uma hierarquia pela metade. Porque assim, você fala assim, olha, é bom que os juízes sigam os precedentes? É bom. É um sistema lógico. Mas não, é uma hierarquia para não seguir os precedentes. Porque a tua hierarquia é com, por exemplo, nos casos dos tribunais estaduais, é com o tribunal estadual, que, por sua vez, não segue a jurisprudência do Tribunal Superior. Mas você não tem que seguir? Ah, não vou seguir porque o meu tribunal não segue, porque eu vou seguir. Sim. Então, na verdade, você acaba criando uma hierarquia informal, mas que existe na prática, e aquelas pessoas que julgam diferente, elas são isso mesmo, o diferente. E você sabe que dentro do serviço público, dentro da institucionalidade, você ser o diferente, você vai carregar críticas, restrições. Eu não vou te chamar para um cargo, você não vai ser assessor, você não vai ter o melhor cargo, você não vai ter merecimento, enfim, dessas várias questões. E isso vai repercutir mais adiante na forma como nós vamos trabalhar com os direitos humanos, por exemplo. Ô Marcelo, além da sua formação acadêmica, você também tem uma reconhecida produção literária, né? Então já são alguns livros, o último dele tive o prazer de estar no lançamento, lembro que a fila ia lá do lado de fora, foi difícil pegar um autógrafo seu, e eu queria ouvir de você, agora como um leitor seu, para entender um pouco mais como que você enxerga, além das questões aqui que nós acabamos de falar e te ouvir, como que você enxerga o papel aqui da ficção e da literatura para a sociedade conhecer um pouco melhor o judiciário e esses temas tão complexos que a gente está tratando aqui? É legal, que o último livro é o Duas Fotos, né? Um romance do Brasil da Lava Jato. O pessoal me pergunta muito assim, mas você é desembargador, você escreve, mas é romancista também. Quando veio essa ideia de ser romancista? Eu falo que o escritor em mim nasceu bem antes do desembargador, né? Eu escrevia desde criança, lógico, coisas pequenas, etc. E tal, mas sempre escrevia. Minha mãe falava assim: você pegava aquelas agendas, vou escrever um livro, e já escrevia. Mas num dado momento, foi na hora de vestibular e tal, eu falei: não, vou
buscar uma carreira dessas carreiras padrões aqui, porque aí eu vou ser advogado, que eu vou ganhar dinheiro e eu posso Vou escrever. poder me dedicar à literatura. Essa é a minha lógica, mas lógico que o direito acabou Te levando. absorvendo, né, acabou me levando. Não, né, nem recrimino, né? Tanto o direito quanto a magistratura em si me levaram. Mas eu sempre quis voltar a esse sonho antigo. O que que eu pensei? Eu pensei o seguinte: durante a Lava Jato, por exemplo, mas é só um exemplo, né? Eu escrevi colunas no Terra Magazine, escrevi coluna na revista Cult, no Justificando. Eu escrevia colunas no Terra Magazine, foram 4 anos de coluna semanal. Então, toda semana eu tinha que achar uma coisa para falar, que era sobre direito, mas também sobre política, numa linguagem que as pessoas pudessem entender. Então chega um momento que eu penso assim, bom, eu vou continuar a escrever mais artigos. As pessoas, o artigo, ele vem, passa, você lê, acabou, vai embora. Vou escrever um ensaio. Mas quem vai ler hoje um ensaio daqueles artigos? Vou reunir os artigos, então quem vai ler isso aí? E eu tô cansado que você faz esses livros e o pessoal vai lá, os seus amigos vão, tiram foto com você, tiram selfie, põe no Instagram, mas não leem o livro. Muitas vezes me perguntam assim, como é que você faz tantas críticas na magistratura e se dá bem no Tribunal de Justiça? Eu falo, porque eles não leem, né? Não leem, não. Eles tiraram foto, tiraram selfies, coisa e tal, mas não leram, então vou navegando tranquilamente. Aí me deu essa ideia de fazer. E se eu contar essa história por meio da ficção? Porque a ficção tem uma coisa diferente, você tem uma empatia com personagens, você tem um enredo, e você quer ver o que vai acontecer na coisa da página seguinte, né? Acaba sendo um thriller e tal. Há um interesse, assim. E me veio essa ideia de fazer um romance histórico, né? Lógico, não é um histórico antigo, é um histórico recente, mas não deixa de ser um romance histórico que está tratando uma época. Na verdade, ele chama Lava Jato, né? Um romance do Brasil da Lava Jato, mas ele pega ao em torno de uma década do Brasil de cabeça pro alto, né? Então, eu falei, vou trabalhar com essa ideia porque eu acho que é mais fácil de você sensibilizar as pessoas. Você vai, ele viveu esse momento, ele está lembrando disso. E de fato, ao final, né, esse é um spoiler do que aconteceu, as pessoas leram, né? Então o fulano me escreve, não assim, que legal, então, não, eu li teu livro. E assim, eu acho que as pessoas leem mais a ficção porque está se divertindo, tá, coisa e tal, do que aqueles livros de ensaios e tal. Então eu tive essa ideia de criar 3 personagens, né? Estou criando que um é um promotor, uma jornalista e com um professor de direito, que localizados lá na Faculdade de Direito lá de São Francisco, onde eu conheço, né? Então, conheço um pouco do meio, enfim, mas colocando eles no meio do fogo, né? Então, eles vão participar de questões ligadas ao impeachment, à Lava Jato, depois na pandemia, depois no Manifesto para a Democracia, então, colocando eles nesse meio. Os 3 são personagens fictícios, portanto, muita gente pergunta assim, mas quem é o verdadeiro Camilo, o professor? Não tem, não existe. Lógico, a gente coloca tudo aquilo que a gente tem na nossa cabeça, nas histórias e tal. Mas são personagens fictícios, mas que mantêm contato com personagens reais da nossa vida nesse meio tempo. Eu achei interessante, porque as pessoas passam a entender um pouco e discutir um pouco melhor através da sensibilidade. Acho que a sensibilidade é importante para o meio. Antes eu tinha feito 2 livros de crônicas sobre audiências criminais, exatamente para tentar mostrar a sensibilidade do juiz em ligação com o réu, com o promotor, com o advogado, com não sei o que e tal. E eu percebi que foi muito bem aceito pelos jovens, sobretudo pelos jovens, aqueles que querem entrar nas carreiras. Eu achei bem interessante, porque não é uma coisa chata, né, maciça de doutrina, mas é algo que vai para o teu dia a dia. E agora eu fui para a ficção, eu estou satisfeito com isso aí, de poder transmitir um pedaço da história, né? Eu costumo dizer isso nos livros, é um retrato da história, né, que nós todos vivemos. E vem mais alguma coisa por aí? Vem muito mais por aí. Eu tô fazendo a minha transição do direito para a literatura. Eu tô na expectativa e espero que saia logo. Bom, a conversa tá muito boa, Marcelo. Infelizmente a gente tem um tempo, né? E eu gostaria de encaminhar já para o fim e te deixar à vontade mesmo, no sentido de ouvir o que
que você pensa, né? Qual é a sua expectativa em relação à nossa democracia e ao papel do judiciário nessa nossa democracia aqui a curto, médio prazos? Olha, eu acho que a gente precisa construir um judiciário melhor. E para construir um judiciário melhor, não adianta fazer a mesma coisa que a gente fez a vida inteira. Então a gente não vai conseguir alterar. Então você precisa mudar certas mudanças de lei, mas certas questões de postura mesmo. Eu acho que isso demora, há uma cultura que demora para a gente fazer isso. Mas acho que uma das questões importantes é que a gente precisa de um judiciário com mais diversidade. Eu acho que a gente não tem isso, está, de uma certa forma, empaca. E as mudanças judiciárias são mudanças muito longas, porque a gente fica 30, 40 anos parado na carreira, né? Eu lembro que quando a Espanha saiu do franquismo e foi a redemocratização, eles tiveram esse problema, quer dizer, você muda, ele é parlamentarista, né? Então voltou a ter o rei, etc e tal, e muda todo o parlamento, mas o judiciário é o mesmo. Atravessa, né? O judiciário é a franquista. Então, o que, que eles fizeram? Eles criaram um tribunal por sobre o judiciário, né, um tribunal constitucional, com gente de vários lugares, porque não dá para ter uma nova constituição na interpretação com essas pessoas que estão aí. Então, a gente tem que entender que as mudanças do judiciário são mudanças muito lentas. E eu acho que hoje, para a gente avançar na mudança, a gente tem que mexer as peças no judiciário. Então, assim, eu gosto muito do CNJ quando ele faz isso. Ação afirmativa para as mulheres dos tribunais, cotas raciais. Tem que mudar um pouco o concurso. O concurso hoje é dirigido a um grande repertório de cultura que você precisa parar e trabalhar para poder estudar. Que elitiza o processo. Elitiza, porque não tem jeito. Você não precisa colocar a cota racial, mas você precisa colocar lá, fulano precisa parar 2 anos para estudar e ele não consegue porque tem que trabalhar e o outro consegue porque o pai pode... E as graduações, Marcelo? Que isso chega às graduações em direito, né? Eu acho que a gente teve uma queda vertiginosa, né? Do meu tempo de faculdade para hoje, acho uma queda vertiginosa porque a gente resolveu criar faculdade em tudo que era lugar, né? Acho que isso é um problema também que implica no judiciário por dois motivos. Um, pela queda do nível, e outro, que tem que arrumar trabalho para os advogados. E, portanto, cada vez mais demanda processos, né? Então, não tem jeito. Se você criar 1 milhão de advogados, você vai ter mais gente peticionando. Não tem alternativa. Então, eu acho que a gente cometeu um erro grande em fazer faculdade de direito em todos os lugares, sem nenhum tipo de controle. Era preciso fazer. A ordem tenta fazer isso no exame da ordem, mas ainda é insuficiente isso, né? E, enfim, eu acho que esse é um problema mais difícil de resolver. Mas eu acho que a gente tem que mudar um pouco o ensino das faculdades para torná-lo um pouco mais crítico, né? Ou seja, a gente fazer as pessoas pensarem um pouco mais sobre as questões que estão em discussão, pensarem sobre o poder. O direito ele passa como uma técnica, como se não houvesse um poder por trás, né? Então, eu sou um mecânico, na verdade. Eu estou apertando as peças para fazer isso. Mas a gente sabe que isso não é verdade, que existe uma série de estruturas de poder que estão em volta, atrás do judiciário. E é importante mudar o concurso para que a gente possa recolher gente de outros estratos, né? Porque hoje o judiciário é, sobretudo, um judiciário de classe média, né? Acho que já foi mais elitizado, até foi deselitizado, mas é muito lento. Tem muita mulher entrando na carreira, mas ainda é lento. Ainda é lento porque demora muito para ela subir. Porque como demorou para ela entrar, vai demorar para ela subir. Então, eu acho interessante você botar alguns mecanismos para dar um empurrão nessa situação. Eu acho que faz diferença. Eu trabalhei numa Câmara Criminal por 4 anos, onde só tinham homens. E eu acho que é diferente a forma como a gente vai enfrentar certas questões de crimes sexuais, etc. Acho que é importante a gente ter esse diálogo, né? Esse debate, enfim. Então, eu não vejo outra forma de você fazer isso, se não mudando. Eu penso assim, estou escrevendo um livro sobre isso, né? Porque como os juízes são tão punitivistas, né? Então eu coloco basicamente 3 coisas. É o sistema, né? O sistema de acusatório, inquisitório, sobretudo inquisitório, é a estrutura e são os agentes. Mas o que a gente começa a mudar antes? Tem que mudar tudo ao mesmo tempo. Não tem jeito. Acho que tem que fazer um sistema acusatório, mas tem que ter pessoas que estão capazes de conviver com isso. Sim.
eu me lembro, eu coloco isso num determinado livro, a história que conta o Ingo Miller, naqueles juristas do horror, né, sobre o judiciário nazista, que eles tiveram uma enorme dificuldade, os juízes alemães, quando veio a República, porque eles tinham uma ligação com a monarquia muito grande, então ao Kaiser eles serviram bem, mas a República eles não queriam servir, mas tiveram nenhuma dificuldade quando veio o nazismo 10 anos depois. Então é muito curioso isso. Então não basta só você mudar as leis, mudar só a política. Sim. Tem que mudar uma cultura. E a forma de mudar a cultura, a meu ver, é aumentar a diversidade. Ou seja, a gente tem que ter juízes que saem de outros lugares e de outras cabeças para que a gente possa pensar um pouco diferente. Essa é o que me parece assim para frente. As escolas têm um papel importante aqui também, porque, bom, esse é um primeiro momento, o concurso. E essa formação na carreira? Então, eu acho que a gente tem que tirar essa ideia. Uma coisa que me perturba bastante é a persistência do corporativismo, né? Então, quando a gente fala assim, o concurso é ruim, não tem problema. A gente faz um concurso ruim, mas faz uma formação boa dentro da escola. Como se assim, nós nos bastamos. Nós conseguimos cuidar da gente fazer um bom juiz. Por quê? Porque nós somos juízes. Mas o problema não é reproduzir a situação. O problema é mudar, ter um judiciário diferente. Então, eu não vejo como ter uma escola da magistratura que não seja influenciada pelas faculdades, né, pela universidade, enfim. Então, eu acho que isso tem que ter uma coisa mais aberta. E acho que o juiz tem que se entender, para poder quebrar um pouco o corporativismo, tem que se entender que o juiz é uma pessoa da sociedade. Ele tem que conhecer a sociedade. Então, hoje em dia, o juiz, a gente devia evitar vários juízes que entraram, nunca tinham ido uma audiência. Teve uma cidade, não sei que cidade é, que o pessoal da escola da magistratura levou o juiz para andar de ônibus. Conhecer o posto de saúde. Não conhece. Então, assim, por quê? Porque a gente tem Sim. o juiz mais centrado, sobretudo, na classe média. Então, eu acho que a gente tem que usar a escola para isso também, né? Sim. Aumentar a coisa, não é só coisas que a gente acha que nós vamos fazer porque nós somos bons nisso. É a gente entender a nossa incompetência, a nossa impotência e, portanto, trazer frutos de fora para que a gente se torne mais parte da sociedade. Até para reduzir esse rancor que as pessoas têm pelo judiciário. Essa distância, né? Essa distância. A gente sempre pensa assim, nós somos independentes para garantir o direito das pessoas. Só que as pessoas não estão querendo isso. As pessoas não reconhecem essa legitimidade nossa, porque a gente se coloca distante. Eu lembro que houve uma época que o pessoal, um corregedor, queria que nós usássemos toga nas audiências. E aí fala, mas é muito distante pro cara. A pessoa que vem lá de chinelo de dedo, sem calçando, não sei o quê, já se sente já tá distante. Eu tenho que reduzir essa distância, né? E não aumentar, olhar um pouco menos. Essas questões nobiliáricas de exigir certa roupa para cada evento, não sei o que tal. Eu acho que a gente está numa fase de transição. Só que no judiciário essa fase de transição demora muito. Então, demora mais. o que a gente puder incrementar e acelerar para tentar fazer uma justiça mais aberta, mais acessível, mais próxima ao povo, é melhor. Eu acho que a ideia da reforma do judiciário era essa. Mas ela não teve essa mudança. Bom, Marcelo, excelente essa conversa. É sempre um prazer muito grande te ouvir, tá? Eu também imagino que as pessoas vão gostar bastante. Eu torço muito, e falo isso aqui abertamente para você, por mais Marcelos no judiciário brasileiro, tá bom? Muito obrigado. Eu torço para a chance de eu possa sair do judiciário. Quando chegar. Mas que venham mais Marcelos com o perfil Marcelo Semer, que a gente admira. É um prazer, então, e a gente se despede desse episódio aqui marcante. Um abraço a todos.